Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Bora falar de CPI dos atos antidemocráticos, a CPMI? Tem tempo que a gente não fala sobre esse assunto e a gente precisa retomar. A coisa está um tanto quanto grave porque, embora a gente veja que em alguns momentos o Lira toma postura e age contra o governo Lula, outra hora ele dá afago. Está verdadeiramente entre tapas e beijos com o governo Lula. E agora ele fez uma articulação maldosa contra a oposição, afagando o governo Lula. Essa matéria é da G1 da Globo. CPI dos atos golpistas. Lira retirou o Partido Novo, tá? E o PT pode ganhar mais uma vaga na comissão. A expectativa é que o Pacheco oficialize ainda nessa semana a quantidade de cadeiras que cada bancada terá na comissão. Após a etapa, os líderes poderão indicar os membros para o colegiado. E o Arthur Lira, nesse sentido, ele fez uma jogada, desconsiderou o Partido Novo na distribuição das vagas da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Diante disso, a federação do PT pode ganhar mais um lugar no colegiado, totalizando 3 vagas na cota da Câmara. Governistas serão a maioria na comissão. A previsão é que dos 32, sendo que 2 são alternados, 20 fiquem com o governo. E aí joga uma responsabilidade muito maior, uma responsabilidade ainda muito mais robusta contra aqueles que são da oposição que lá estarão. E aí a gente perde nomes importantíssimos e, com toda certeza, qualificados nessa trajetória para estarem enfrentando o governo Lula dentro da CPI dos atos antidemocráticos. Como, por exemplo, o Marcel Van Hatten. Ele que é deputado federal do Rio Grande do Sul, faz um trabalho excepcional no Congresso Nacional, é atuante no combate à corrupção, é crítico ao governo Lula, mas graças a essa manobra ardilosa de Arthur Lira, não estará mais na CPI dos atos antidemocráticos e entra ali mais um do PT para compor a base do governo Lula. Vamos lá, tem mais coisa. Poder 360. Pacheco deve seguir a linha do Arthur Lira e reduzir espaço da oposição na CPMI. Presidente do Senado tende a aumentar espaço governista na comissão. Redução de assento eleva a pressão sobre a oposição. Ou seja, depois do presidente da Câmara, Arthur Lira, retirar um assento da oposição da CPI, que é o do Novo, e entregá-lo a um deputado da base do PT, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve seguir o mesmo caminho e aumentar a composição governista na comissão. Apurou o Poder 360. A decisão de Lira favorece o Palácio do Planalto, consta em ofício enviado ao Senado. Então a ideia é que o Pacheco também faça a mesma coisa que o Lira e retire o Partido Novo da composição. Nesse caso, nós perdemos outro grande nome. Cai o senador Eduardo Girão. O que a gente percebe hoje? Os nomes de oposição que existem, eles estão sendo suprimidos, apagados pelos 2 presidentes das casas, tanto da Câmara quanto do Senado. A grande questão que a gente analisa aqui é que eles são resilientes, eles são fortes, eles enfrentam apesar das dificuldades, apesar dos riscos de serem presos, apesar dos riscos de enfrentar o regime ditatorial que nós temos hoje no Brasil, apesar de tudo, eles não param de lutar pelo Brasil. Poucas vezes o cidadão brasileiro teve orgulho de políticos lutando realmente pelas pautas da liberdade, pelas pautas da economia brasileira, pelas pautas da liberdade de expressão, pelas pautas conservadoras. E isso a gente começa a perceber hoje. Então, esses deputados que lá estão, esses senadores que lá estão de parabéns, porque estão enfrentando grandes e fortes inimigos. A Jovem Pan traz uma matéria também. Marcos Duval, senador da República,
diz que CPMI de 8 de janeiro vai desmascarar Flávio Dino e que chantageou o PT para virar ministro. Então, segundo o Marcos Duval, o Flávio Dino tem muitos podres e um deles é uma chantagem que ele fez contra o PT e exigiu se tornar ministro. Em entrevista ao Pânico, o parlamentar afirmou que documentações comprovam que o governo federal se omitiu na invasão ao Congresso Nacional, ao STF e ao Planalto. Então ele deu essa entrevista no programa Pânico e ali tiveram revelações gravíssimas e, com toda certeza, importantíssimas. Tá? Pessoal, mais uma matéria aqui de uma postagem no Instagram do Daniel José. Daniel José, para quem não conhece, ele já foi deputado estadual, fez um trabalho sério, foi um dos deputados que tiveram maior economia de recursos públicos, então fez um trabalho sério. Ele que também é comentarista e ele que também é economista. Ele fez um comentário em relação ao Flávio Dino. Ele postou um trecho do Twitter dele aqui no Instagram. Então, tá muito normal o pessoal usar essa composição e essa vinculação de Instagram com Twitter, né? Mas olha só o que ele escreveu aqui na postagem do Twitter. O Flávio Dino confessou ter recebido documentos que alertava sobre atos no dia 8 de janeiro. Em seguida, negou que houve omissão. Ué, se o ministro sabia e nada fez, qual é o nome disso que não omissão? Para censurar o Google, Flávio Dino é tigrão. Para proteger o país, é uma tchutchuca. Então foi isso que o Daniel José escreveu na parte do Twitter. Já na parte do Instagram ele escreveu o seguinte: bomba, em nova comissão na Câmara, Flávio Dino afirmou ter recebido documento alertando sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Digo e repito, tanto quem cometeu crimes nas sedes dos três poderes, quanto quem permitiu que isso acontecesse, precisam de punição e cadeia neles, mencionando aqui todos aqueles que praticaram as invasões, mas também o Flávio Dino, o ministro do GSI que lá estava, o Lula, que foram omissos em relação aos atos de 8 de janeiro, tanto que hoje 43 parlamentares apresentaram um pedido de impeachment do governo Lula pela omissão do governo Lula em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Não sou eu que estou dizendo isso, são exatamente os deputados congressistas 43, tá? Congressistas da Câmara dos Deputados. Bora falar de Anderson Torres para fechar aqui o assunto. Anderson Torres recorre de decisão de Moraes e chama a prisão de tortura, tá, pessoal? Olha só, a defesa do ex-ministro Anderson Torres apresentou um recurso. Na verdade, foi ontem, tá? Anteontem, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que manteve a prisão preventiva do ex-aliado de Jair Bolsonaro. O que Torres quer? Ele quer que seja revisto esse pedido de prisão devido à sua arbitrariedade, ou seja, não tem fatos, não tem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão do Anderson Torres. Então, o recurso foi apresentado, tá certo? Vamos esperar. Infelizmente, a gente sabe que vindo do judiciário, a decisão provavelmente vai ser contrária a todo e aquele que seja aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente vai estar acompanhando cada passo dessa trajetória aqui, tá certo? É isso, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca que ficou até o final do vídeo, se está gostando do conteúdo, se as informações que a gente vem trazendo estão sendo esclarecedoras para vocês. Às vezes a gente fica um tempo preparando conteúdo, escolhendo as melhores matérias, e o papel de editorial é meu, o papel de separação de conteúdo é meu, o papel de gravação, o papel de edição, o papel de postagem. Então, às vezes, a gente tem que ouvir vocês para saber se a gente está indo no caminho certo. Vocês fazem parte integrante desse canal, tá? Vocês são parte integrante desse canal. Então, queria muito que vocês dessem um comentário aí se tá contento aqui o conteúdo que a gente vem trazendo para vocês, tá bom? Antes de mais nada, obrigado. Que Deus abençoe muito. Daqui a pouquinho tem mais um editorial para vocês, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.